Contabilizando com Ricardo Rios. Olá, no podcast de hoje do Portal Contábeis, eu, professor Ricardo Rios, vou falar com vocês sobre holding patrimonial ou sobre holding familiar, como você queira chamar. Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu preciso que você entenda um pouco, afinal de contas, o que é holding. O que quer dizer essa expressão? H-O-L-D-I-N-G. Ela vem, é claro, do inglês, né? Como vocês sabem. E ela vem do verbo to hold. O que é to hold? É controlar, manter, guardar, né? Segurar, algo assim. Então, essa expressão foi trazida para o ambiente empresarial, especialmente, inicialmente, nos Estados Unidos, onde um tipo de empresa surgiu, um tipo de organização societária surgiu com o intuito de que essa empresa pudesse controlar outras empresas de um determinado grupo. Então, imagine o seguinte, você tem uma loja de carros, você tem uma loja de roupas, você tem uma escola, você tem uma empresa, uma indústria qualquer. Veja, você tem várias empresas, não é? Então, a holding seria o equivalente a você abrir uma outra empresa com o intuito de controlar, ou seja, substituir você na sociedade dessas várias empresas que você tem e você ficar apenas dentro dessa holding. Então você seria o dono da holding e a holding o dono de todas as suas empresas, controlando assim um grupo econômico. Essas outras empresas podem ter o mesmo ramo de atividade ou não. Então a holding ela surgiu como uma estratégia de negócio, uma estratégia empresarial para centralizar em uma única empresa o controle de várias outras. E para que isso? Para facilitar a administração das outras empresas, para facilitar a sucessão de negócios, para reduzir o custo de administração das várias empresas de um mesmo grupo. Então nós temos hoje vários grupos, inclusive aqui no Brasil, dessas empresas, formando verdadeiros conglomerados e que são administrados por uma holding. Esse tipo que eu acabei de contar aqui é o que hoje nós chamamos de holding pura. Por que pura? Porque ela foi criada com o intuito preciso de participar de outras empresas ou até de controlar outras empresas. Então, a esse tipo nós denominamos que é uma holding que nasceu pura, genuína para isso. Acontece que o tempo foi passando e aqui no Brasil, por exemplo, a lei das SAs, né, a lei 6.404, ela permitiu ela no parágrafo 3º do artigo 2º, diz que a companhia pode ter por objeto, quer dizer, uma empresa pode ter por objeto, participar de outras sociedades, ainda que não previsto no estatuto, e a participação é facultada como meio do quê? De realizar o objeto social ou até para beneficiar-se de incentivos fiscais. Isso está na lei das SAs, tá? Então, essa história também vindo aqui para o Brasil, a permissão para a constituição de empresas que vão participar de outras empresas. Então, holding surgiu para isso, para participar de outras empresas, para participar de outros negócios e para também controle, para administração comum do seu patrimônio, ok? Muito bem, acontece que ao longo do tempo as holdings foram ampliando a sua abrangência, ampliando e começaram a servir para outros tipos de coisas. Mas isto é o que nós vamos ver no nosso próximo podcast aqui do Portal Contábeis. E aí nós vamos conversar um pouquinho sobre essa abrangência maior das holdings até chegar na holding
patrimonial, que é o que nós vamos tratar aqui. Então, vejo você no próximo podcast. Até lá! Acompanhe mais notícias em contábeis.com.br.